entardecer, um profeta Deus mandou, com a mensagem sincera, com assim diz o Senhor: meu irmão, a hora é esta, se você quiser voltar. Jesus morreu no Calvário. Senhor, pela adoração realizada em Teu nome, pedimos sim, Senhor Deus, que tome controle de todas as coisas, Pai. Que o homem aqui em pé desse púlpito não venha aparecer nunca ele e suas ideias, Pai. Que sempre seja o Teu Espírito, a Tua graça e a Tua palavra, Deus. Tenha misericórdia de cada um de nós, porque muitas vezes tentamos manifestar nossos próprios pensamentos e caímos nos erros dos passados, ó Deus, daqueles heróis do passado que também caíram por causa de seus próprios pensamentos, achando que era a mão de Deus. Então te pedimos a Tua misericórdia, Senhor, e libera Teu trono diante de Tua igreja nesta manhã, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. E a gente vai dar glória a Deus e vai sentar. Então, Salonicenses, capítulo 1, versículo 13. Isso. Amém? Amém. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Amém. Vocês entenderam a escritura? Glória a Deus. De novo. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho e do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, da remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Amém. Amém. Pode sentar, irmão. Você fica com a sua Bíblia aberta. A gente vai ler. E a palavra de Deus vai ser manifestada nos nossos corações nessa manhã. Veja o que foi que Samuel leu. Ele, quem? Deus, nos tirou da potestade das trevas e toda influência maligna. Toda a influência que o diabo tem sobre nossas vidas, Deus foi lá e nos tirou daquele charco de lodo e nos transportou para o reino de quem? De Jesus Cristo. Ele nos tirou das trevas e colocou a gente na luz. Nos transportou para o reino do Filho do seu amor, pelo seu sangue, o sangue do sacrifício que Cristo morreu na cruz do Calvário, a saber, a remissão dos pecados. Aquele que se arrepende dos seus pecados e aceita o sacrifício de Cristo, então ele é perdoado de seus pecados, o qual é a imagem do Deus invisível. Quem? Jesus Cristo é a imagem de Deus invisível. É o que Paulo está dizendo aqui. A imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Amém. O primeiro não foi Adão, o primeiro foi Jesus Cristo. O primogênito de toda a criação. O primeiro. Se você continuar, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Vocês estão entendendo esse versículo? Quão profundo ele pode ser se você olhar ele da maneira correta? Se você olhar ele da maneira errada, você se desvia do caminho de Deus. De novo, 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Amém. Esse versículo está dizendo que até os demônios
Foi criado por Ele e para Ele. E agora, peguei pesado demais. 17. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Amém. Estamos falando de Cristo Jesus. E Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o príncipe e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Foi do agrado de Deus que Ele mesmo habitasse dentro de Cristo Jesus. Foi do agrado de Deus. E que, havendo por Ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, aquelas coisas que foram perdidas, você e eu, que fomos perdidos ao longo do tempo, Ele na cruz do Calvário fez com que reconciliasse nós a Ele mesmo de novo, através do sacrifício. Vocês estão entendendo? Amém. Tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que no outro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento para vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante Ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Tudo isso no sacrifício de Cristo. Cristo morreu na cruz do Calvário para toda essa escritura aqui se cumprisse. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moveis na esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Ponto. Lá atrás que diz assim, no 8, o amor nunca falha. Deus, Ele nunca falha. Mas havendo profecias da parte de quem? De Deus. Não sou eu que estou dizendo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, feito ministro. Ele dizendo que havendo profecias serão aniquiladas. Havendo línguas cessarão. E havendo ciência desaparecerá. Eu não vou explicar isso aqui, eu estou falando desse jeito para quem Deus revelar em seu coração através do Espírito Santo. Porque aquilo que eu creio é a palavra de Deus. E aquilo que você deve crer também é a palavra de Deus. Você não deve ser movido por pensamentos humanos. Você sempre tem que estar ciente e concernente e firme na palavra de Deus. Amém. Não importa de onde vem, nem para onde vai, Nicodemos. Você não entende. Se eu falo das coisas terrestres, você não entende, quanto mais se eu falar das espirituais. Mas mesmo assim eu vou te dizer. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mesmo que Nicodemos, ou eu e você conhecer toda a Bíblia, da frente para trás, de trás para frente, souber onde é que tem um ponto e onde é que tem uma vírgula, Paulo disse que isso é em parte que nós conhecemos. E em parte nós profetizamos, ou seja, em parte nós pregamos a palavra de Deus. Porque é o que está dizendo aqui na palavra de Deus. Porque se você lê toda a palavra e você prega ela, você só tem a parte de Deus em você. Porque a fé sem as obras é morta. Uma coisa depende da outra. Não importa eu dizer que também creio em Deus e também eu não ter a palavra de Deus. Uma coisa depende da outra. Em parte, Paulo disse, profetizamos. Porque quando vem aquilo que é perfeito, então conheceremos face a face como Ele é. Amém. Então quando alguém chegar para você e falar tão firme quanto ele pode falar, você receba a parte da mensagem que ele está falando. E você vá-se embora em casa orar. Dobre o seu joelho e vai receber a outra parte. Porque em parte profetizamos. Mas se houver profecia, cessará. Se houver língua, cessará. Se houver ciência, desaparecerá. Não importa o conhecimento que você tem da ciência, não importa o tom que você tem de língua da profecia, se Deus não habita naquele lugar, passará.
Se você for em Colossenses agora, capítulo 3, que é o assunto que eu quero falar, e eu quero ser muito breve, 10, 15. Eu vou tentar ler até o 17 com vocês. E antes que alguém já estava preparado, essa mensagem já estava preparada. Para alguém dizer assim, Isaac preparou ontem. O capítulo 3 diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Vamos deixar de buscar as coisas de baixo. Vamos deixar de ajuntar tesouros na terra. Vamos buscar as coisas de cima, da parte de Deus. Amém. Onde Cristo está assentado à destra de Deus. Logo quem? Logo Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário, para dar um lugar para todo aquele que está perdido. E que ele falou, que disse que não veio para os santos. E agora? Jesus disse: eu vim para levar os pecadores ao arrependimento. Porque quem é são não precisa de médico. Amém. 2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Faça tudo o que você tem que fazer, mas não deixe de olhar para cima. Amém. O seu foco tem que ser a mão de Deus. Tem que ser o companheirismo com Cristo Jesus. Vamos focar nas coisas celestiais. Uma de vírgula por aí, o assunto não tem enterrado. Ponto. Vocês estão entendendo a classificação que Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, feito ministro, dá sobre Jesus Cristo, nosso Senhor? E todas as coisas foram feitas por Ele, e nada sem Ele se fez. Jesus Cristo, aquele que teve uma conversa no íntimo com Nicodemos. E Nicodemos foi ter com Jesus e ele disse: Nicodemos, é necessário nascer de novo. Mas nascer de novo como assim, Jesus? Que eu conheço toda a Bíblia de trás para frente, de frente para trás. Mas é necessário nascer de novo. Não importa o conhecimento que você tem da palavra de Deus. O que importa é o amor de Deus que habita em você. Mas o amor, não estou falando daquele amor que passa a mão. O amor de Deus, que é a essência do próprio Deus dentro de mim e de você. Amém. Não saia desse livro. Eu vou dar um pulo aqui em Coríntios. Não venha comigo. Só vou ler uma coisa para você. Coríntios. Essa escritura para mim ela é a supremacia de Deus. 1 Coríntios capítulo 13. Veja o que tem dizendo aqui embaixo. Depois, quando fala da excelência do amor de Deus, que é a sua essência, aí lá embaixo diz: porque em parte conhecemos, no versículo 9, se alguém for acompanhar depois, porque em partes conhecemos e em partes profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que o é, em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Aquelas picuinhas de menino, eu tenho que acabar com aquilo, agora eu tenho que agir como homem. Homem feito à imagem de Deus. Amém. Não é um homem feito a meu próprio entendimento, a minha própria concupiscência. Porque agora vemos por espelho enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Deus tem misericórdia de mim, que eu não quero sair da minha posição. 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Vou ler de novo para vocês entenderem. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Mortificai, ou seja, deixe isso para lá. Morra para o mundo. Esqueça o mundo, as coisas terrestres. Mortificai, deixe isso para lá. Pois os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, faça com que isso morra no seu coração. É o que Paulo está dizendo. A impureza, mate isso dentro de você. O apetite desordenado, mate isso dentro de você. A vil concupiscência, os pensamentos errados. E a avareza, que é idolatria. Mate todas essas coisas dentro de você. 6, aliás. Pelas quais coisas vêm da ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Todas essas coisas que Paulo está dizendo são dos filhos da desobediência, que nós não somos mais.
É o que Paulo está dizendo. Então vamos matar isso dentro da gente, vamos deixar isso para lá. Vamos deixar isso para os filhos da desobediência, porque isso não pertence mais aos filhos de Deus, que somos nós. 7. Nos quais também em outro tempo andastes quando vivesses nelas. Paulo está dizendo que naquele tempo que vocês eram também do mundo, vocês faziam essas coisas, então deixa essas coisas para lá, que essas coisas não pertencem mais a nós, que somos a igreja de Deus. Temos que viver uma vida com Cristo. 8. Mas agora despojai-vos também de tudo. Despojai-vos agora também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. 3. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Se você nasceu de novo, igual Cristo pregou o Evangelho para Nicodemos, se você nasceu de novo, sua vida está escondida em Cristo com Deus. Amém. Não vamos nos deixar levar por pensamentos terrestres. Nossa vida está escondida com Cristo e com Deus. 4. Quando Cristo, que é a nossa vida. Eu estou falando tudo isso aqui, Paulo aqui já está supondo que todos nós aqui somos nascidos de novo. Vocês estão entendendo? Estão entendendo, irmãos? É. Ele está supondo que todos os colossenses aqui são nascidos de novo. Do mesmo jeito que nós cremos aqui que todos nós somos nascidos de novo. Por isso que essa palavra está sendo clara para aqueles que entregaram sua vida para Cristo Jesus. Então eu não posso perder tempo tentando dizer que não é. Isso aqui já é para os que são nascidos de novo. Quando Cristo, que é a nossa vida, no 4, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Quando Cristo se manifestar em nós, então nossa vida será exemplo na mão de qualquer pessoa que passar aí fora. A vida de Isaac representa o cristianismo. A vida do irmão José Pedro representa a imagem de Deus. Agora em todos os aspectos, não é em qualquer aspecto. Porque Cristo Jesus poderia muito bem ter descido da sua glória e ele ter pegado a sua igreja hebreia, os israelitas, e subido. Ele poderia ter feito isso, mas Cristo desceu de sua glória para escolher gentios. Aleluia. Escolheu um lá de fora. Porque não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Amém. O que eu tenho que fazer são obras de Deus, o que eu tenho que falar são palavras de Deus. Meus pensamentos têm que proceder da mão de Deus. Amém. Minhas decisões têm que ser ordenadas pela mão de Deus. Minhas respostas têm que vir das orações que eu fiz e Deus me respondeu. Se fosse assim, a oração não serviria para nada. Nós cremos que o cristão que dobra o joelho e ora, e quando Deus responde, é a mão de Deus. Senão a Bíblia não seria verdadeira. 9. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Não minta, porque quem mente é filho do diabo. E nós que nascemos de novo somos filhos de Deus. Amém. Não minta para ninguém. 10. E vos vestistes do novo, de Cristo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, Deus, segundo a imagem de Deus que criou Cristo Jesus, e nele mesmo habitou. Amém. 11. Onde não há grego nem judeu, somos nós que fazemos discernimento de pessoas. Não é Deus, não é o apóstolo Paulo. São aqueles seguidores de Cristo Jesus quando Cristo subiu ao céu. E eles pegaram, quando viram Paulo junto lá com os gentios, começaram a dizer: um judeu se misturando com os gentios. Os próprios, quando Cristo subiu ao céu, eles ficaram com esses pensamentos. Porque eles não entenderam a mensagem de Cristo. Paulo entendeu. É verdade. Pedro não entendeu a mensagem de Cristo até conhecer Paulo e conversar com Paulo. E Paulo dizer: Pedro, você está errado, porque não é desse jeito o pensamento. Você viveu mais tempo com Cristo Jesus do que eu. Eu nem cheguei a conhecê-lo pessoalmente. Mas ninguém mais tem o direito dela. E é assim.
Então, só para mim? 11. Sabe por que você entendeu errado, Pedro? Por quê? Porque não há grego, nem judeu, circunciso, nem circuncisão, bárbaro, cinto, cego ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Aleluia. Aí daqui a pouco desce um véu na cara de Pedro assim, cheio de bicho. Quem faz dissensão, quem faz divisão somos nós, não é Deus. 12. Revestivos, pois, como eleito, quem faz também de divisão são pessoas da mensagem. Quem faz divisão são as pessoas da mensagem, que acham que o profeta veio para isso, que acham que Cristo veio para isso, para fazer dissensão de pessoas, divisões. Cristo não faz isso. Cristo não divide pessoas. Ele separa. É diferente. Pessoas separadas são pessoas santas. Amém. Eu convivo com o irmão Zé, mas não sou obrigado a fazer o que ele faz. Ele faça o que ele quiser fazer e eu faço o que eu faço. Porque não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Amém. 11 de novo. Onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cinto, cego ou livre, mas Cristo é em tudo e em todos. Revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia. Olha, entranhas de misericórdia. Você tem misericórdia, irmão, pelos outros? Você tem misericórdia ou não tem misericórdia? Você só quer a misericórdia que foi cedida para você e para mim. Já era para Cristo ter vindo e buscado sua igreja, então, se outras pessoas não tivessem o direito de aceitar o Evangelho. De entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. E o 13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Nós fazemos isso, a gente suporta. Eu suporto o irmão Zé. Eu suporto a ideia dele. Estou na minha casa, o irmão Zé chega dizendo assim, isso aí está errado. Eu suporto o irmão Zé? Ou o irmão Zé consegue me perdoar? Isso aqui que Paulo está dizendo são pessoas nascidas de novo. Isso aqui são para pessoas que nasceram de novo. Não é para um crentinho que tem um miolo de galinha nas costas, e não consegue aguentar ouvir a palavra de Deus, já fica todo arrepiado. Isso aqui é para quem nasceu de novo. Nós supomos que toda a igreja aqui nasceu de novo, porque nós estamos debaixo da mensagem do profeta William Marion Branham. E todo mundo que está debaixo dessa mensagem desse profeta, ele nasceu de novo. Não é assim que nós entendemos, mas a realidade não é essa. Debaixo da unção e da mensagem do profeta William Marion Branham, tem crianças igual tem crianças dentro da igreja católica. Tem criança igual tem criança dentro de nome das denominações por aí fora. Se você perguntar por que William Branham profeta, ele não sabe responder. E nasceram na mensagem do profeta, se criaram na mensagem do profeta e vão morrer na mensagem do profeta. E se você perguntar por que nós cremos que William Branham é profeta de Deus, ele vai dizer, não sei. Então quem dá a oportunidade de salvação não é eu, não é você, e nem a mensagem do profeta, é Cristo Jesus. Amém. Sim, na mensagem do profeta. O irmão Zé não nasceu na mensagem do profeta, mas ele está aqui. E aí? Se toda vez que ele tivesse vindo aqui em casa, tivesse tratado ele, vai para lá, cachaceiro, se tivesse tratado ele desse jeito, onde é que ele estava agora? Quem faz divisão, irmão, somos nós. Deus não faz isso não. Paulo diz que Cristo é em tudo e em todos. Amém. 13 de novo. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. Amém. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em outro corpo, domine em vossos corações e sedes agradecidos. Vamos ser agradecidos porque Cristo desceu e Ele não desistiu do sacrifício na cruz. Amém. Cristo então, na hora que Ele estava no jardim do Getsemane, Ele viu tudo o que ia acontecer com Ele. Então veio uma amargura de morte, a Bíblia que diz isso.
veio uma amargura, uma tristeza de morte, sua alma ficou triste para a morte. Jesus Cristo, na hora que ele viu tudo que ele ia passar, ele teve a visão do futuro. Então o sangue começou a descer. E ele disse: Pai, passa de mim esse cálice. Isso é muito duro. Isso é muito forte. Na hora que ele viu a chicotada que ele levava, ia ser mutilado naquele tronco. Porque todos os estudiosos, quando começam a estudar hoje, irmãos, a via sacra de Jesus Cristo, os estudiosos têm maior visão do que muitos crentes. O que foi que Cristo passou mesmo ali naquela via sacra? Eles começam a estudar e diz: o chicote que bateu em Jesus Cristo tinha 40 pontas e cada ponta tinha um osso de carneiro agarrado em sua ponta. Na hora que batia no corpo de Jesus, arrancava carne, músculo, nervo, arrancava tudo. E Jesus, quando ele chegou na cruz do Calvário, ele não conseguiria respirar se ele não fizesse um movimento que, quanto mais ele fazia aquele movimento para respirar, ele rasgava mais suas costas ainda, porque as costas de Jesus já estavam toda aberta e o músculo da frente ficou tudo paralisado por causa da dor da musculatura. Fura um dedo aqui para você ver se o seu braço não fica duro. Seu músculo peitoral, diz os estudiosos, estavam todos travados e Cristo não conseguia mais respirar usando o abdômen daqui da frente. Então ele tinha que suspender as costas para poder o pulmão puxar e depois ele voltar de novo. O movimento que ele fazia isso aqui, irmão, aqui atrás estava a cruz de madeira, não era madeira polito, era madeira bruta. E Jesus com as costas rasgadas, na hora que ele levantava para respirar, ele rasgava as costas de novo. Respirava e descia e rasgava as costas de novo. E ele, toda vez quando ele respirava, ele fazia esse movimento e rasgava as costas e o sangue corria. E ele lá fora sabe disso. E muita gente sentada no banco da igreja não consegue compreender o sacrifício que Cristo passou e não aceita. Eu sempre falo, se você não olhar para o sacrifício de Cristo, você não vai entender o Evangelho. Amém. Você não entende. Glória a Deus. Você não entende não. Você tem que ver. Quando eu travo assim, eu não consigo mais voltar. Continua que eu não posso ir aí não. Nós temos que entender e aceitar o sacrifício de Cristo. E sobre tudo isto, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. E o 15. E a paz de Deus, para o qual também foste chamados em um corpo, dominem vossos corações desagradecidos. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. Eu ensinando o irmão Zé me ensinando, eu admoestando, dizendo: irmão Zé, não vá por esse caminho não, irmão Zé dizendo: Isaac, não vá por esse caminho, não é esse o lugar certo. Em toda a sabedoria, ensinando e admoestando aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais. Cânticos espirituais, irmãos, são cânticos espirituais, não são qualquer tipo de cântico. Cantando ao Senhor com graça em vossos corações. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Que a palavra do Senhor ela penetre no nosso coração tão frio, mais afiado do que um gume de uma faca, irmãos. Mais afiado do que um gume de uma faca, que ela possa penetrar nas entranhas e a gente perceber que o sacrifício de Cristo
Não foi para eu condenar meu irmão A e meu irmão B. Foi para eu ter misericórdia dele e eu ir atrás dele, buscar aquela última ovelha. Eu ia atrás daquela ovelha desgarrada. Porque se fosse assim, ele teria ficado, de que eu estou com 99 aqui no aprisco, para que eu ir atrás daquela última? Mas vá atrás daquela última desgarrada, porque esse é o Evangelho de Cristo. Amém. Não abandone ela, porque senão vem o leão e devora, vem o lobo e devora. E quando você for se apresentar diante de Deus, Ele vai dizer assim: onde foi que você estava na hora que o leão devorou minha ovelha? E você vai dizer o quê? Eu estava lá, Senhor, no aprisco. Já tinha 99 e eu estava lá, guardado também. Porque eu tive medo de perder as 99 que estavam no aprisco. Uma se perdeu, mas eu tive medo de sair atrás daquele e as outras 99 se perder. Ele vai dizer: servo mau. É assim que ele vai dizer. Então nós devemos ter misericórdia do que está do lado de você, de quem está atrás de você, de quem está na frente. Porque uma vez nós nos deparamos, nós compreendemos, nós encontramos, nós entendemos o sacrifício de Cristo na cruz, mas pessoas aí fora não. E o que é que nós estamos fazendo para essas pessoas entender o que foi que Cristo padeceu? E o que nós estamos fazendo? Então vamos ter misericórdia de cada um, assim como Cristo teve misericórdia de eu e de você. Os seus olhos. Levante, irmão, sua mão em direção ao altar. Pai Celestial e Rei, nós aqui que estamos nesse momento, nessa igreja, todos reunidos em Teu nome, Senhor, nós cremos na Tua palavra, nós cremos no Teu poder, nós cremos na unção do Teu Espírito Santo. Nós cremos assim como Tu mandaste o Teu profeta William Branham, e ele veio com a unção de curar, ressuscitar. De todas as coisas foram possíveis através da Tua palavra, do Teu poder. Assim nós cremos nesse momento, Senhor, que o Senhor pode todas as coisas. Então que o desejo do coração dessa mãe seja realizado pelo poder da Tua palavra, Jesus Cristo. Que assim essa criança seja concedido a ela tudo o que ela seja desejado pelo coração da mãe. Porque eu não sei o que se passa, Senhor Deus, mas Tu sabes todas as coisas. Então a mão de um servo que busca a Tua presença foi imposta sobre essa criança, Senhor. Que então que o Senhor seja vivificado nessa criança. Que o Senhor possa ser vivificado nessa criança, Deus. Assim como o profeta Eliseu se deitou 7 vezes sobre aquela criança, ela voltou dos mortos. Assim nós cremos que o Teu poder se manifesta também nessa manhã e nesse lugar, Senhor. Então seja manifestado o Teu poder nessa criança e todos nós possamos dar glória a Deus através do poder da Tua palavra. É no nome do Senhor Jesus Cristo que nós, Tua igreja, clamamos, porque Tua igreja clamou e o Senhor respondeu. Amém. No nome de Jesus Cristo, Teu servo, aqui nós clamamos nesse momento. Amém, Senhor. Amém, amém, aleluia. Amém. É maravilhoso, Pai, quando um cristão ele percebe o Teu poder, a Tua graça. É maravilhoso, Senhor, quando nós entregamos tudo em Tuas mãos, porque sabemos que de Ti vem todas as coisas. É maravilhoso, Senhor, quando nós viemos para a igreja tendo a certeza do que nós viemos fazer aqui. Nós viemos apenas ocupar um lugar quente, sentar numa cadeira desconfortável como essa, mas compreendendo que nós viemos agradecer aquele sacrifício que Tu fez lá na cruz, Senhor. Amém. É maravilhoso quando nós entendemos que um dia Tu virás buscar a Tua igreja e nós devemos estar preparados. É maravilhoso quando nós entendemos que não existe outra saída a não ser a Tua mão e a Tua graça. É maravilhoso, Senhor, quando nós compreendemos o nosso lugar. É maravilhoso quando nós entendemos que o novo nascimento é a perfeição para o arrebatamento. É maravilhoso nós entendermos que sobre a Tua mão repousa todas as bênçãos dessa Bíblia para cada um de nós. É assim que nós, Tua igreja, agradece nesse momento pelo sacrifício que o Teu Filho Jesus fez, ó Deus, para que Ele nos dê essa oportunidade de estarmos aqui cultuando e adorando o Teu nome, porque nós temos certezas que nós temos um lugar reservado na glória ao Teu lado, Senhor. Amém. E então nós Te pedimos, Senhor, neste momento, depois de agradecermos assim, que nos despeçam para nossos lares em paz, debaixo da Tua mão, da Tua graça.
E que tudo que o diabo maligno, inimigo das nossas causas, planejou para nós, teus filhos, seja doença, seja armadilhas de morte, seja qualquer coisa, seja divisões entre pessoas, qualquer coisa que o diabo esteja planejado para nós, teus filhos, que seja desfeito pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. É assim que nós, tua igreja, te pedimos. Amém. 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 Abençoe um ao outro em nome de Jesus.